À medida que os seus filhos crescem, que os nossos filhos crescem, a falta do não e a falta dos limites até os pequenos vão sendo entendidos, às vezes de forma até não conscientes por eles, como uma falta de amor. Ao mesmo tempo que o não é essencial para uma família sadia, a gente vive um tempo em que o não é desvalorizado e muitas vezes até visto como algo negativo. E aí a pergunta que eu tenho para você agora é: quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades para os pais no dizer não? Por que que eles têm tantas dificuldades em falar não? Por que que o pai contemporâneo assusta quando ele escuta: pai, você tem que dizer não? Por que que tem esse problema? É interessante, né, você trazer essa questão do pai contemporâneo, porque a gente, quando escuta as histórias de antigamente, não tinha assim, nosso Deus, meu pai só olhava para mim e eu já sabia que era não, né? Não existia uma dúvida, né? E nem uma restrição quanto ao dizer não, né, nas outras gerações. E agora a gente tem o pai, a mãe contemporânea que tem lutas em relação a essa área, né? Eu penso que a gente pode desenvolver várias respostas a essa pergunta. Vou pontuar algumas questões aqui que não fecham a questão, mas para a gente refletir, né? Primeiro que dizer não dá trabalho, né, gente? Dá trabalho, né? Você tem seus filhos, eu tenho os meus filhos, você que está nos ouvindo tem um filho ou mais de um filho, né? E com certeza você já experimentou dizer não, com certeza você já enfrentou uma birra, né? Com certeza você já enfrentou uma oposição da parte do seu filho, um questionamento, né? E nem sempre nós, pais contemporâneos, temos tempo, temos saúde emocional, né, para focar no conflito que o dizer não gera. Né? Porque dizer não gera conflito. Eu não gosto de ouvir não. Você gosta de ouvir não, André? Não, né? Ninguém gosta. Eu acho que o pai e a mãe que tá em casa também dificilmente vai falar assim, nossa, eu amo ouvir um não, né? Só que nós somos adultos, temos ou deveríamos ter maturidade, né? Para entender que, ok, é não agora, eu vou trabalhar isso de outra forma, enfim. Mas a criança não tem essa maturidade, né? Então, o que se espera de uma criança pequena é realmente uma reação, é um choro, né? É uma reação de protesto, né? O que se espera de uma criança maior é, no mínimo, um questionamento, uma argumentação. O que se espera de um adolescente? Talvez um comportamento até contrário, né? Porque faz parte da adolescência esse desafiar dos pais, né? Então, por que a gente tem essas dificuldades de dizer não? Eu relaciono, em primeiro lugar, às vezes, não em ordem de importância, mas em ordem de lembrança, ao trabalho que isso dá, né? Porque nós, pais contemporâneos temos muitas demandas, né? Algumas justificáveis, outras até de entretenimento. Excessivas. Sim, sim. Então, nós temos as demandas de trabalho, né? Trabalho é legítimo, é justificável, mas o nível que eu me envolvo com isso e negligencio a minha família é que dá o tom da minha No WhatsApp sabedoria. ligado em casa, no trabalho não termina nunca. Sim, trabalho, as demandas domésticas, né? As demandas familiares em outros subsistemas, não só o subsistema parental, você tem demandas do subsistema conjugal, você tem demandas de sua família de origem, né? Nós temos as demandas de entretenimento, nós temos as redes sociais, Os compromissos até religiosos da igreja. sociais, né? Então a gente tem muitas demandas, né? E às vezes falta-nos tempo, energia e disposição para trabalhar na formação do caráter dos nossos filhos, que passa pelo dizer não, passa pelo ouvir o protesto e passa por trabalhar tudo isso com a criança. Nessa questão do tempo, é importante te lembrar a vocação dos pais. Quando Deus pensou a família, ele sabia que ali era o melhor lugar para a formação humana, a primeira instância. Sim. Então, a vocação do pai e da mãe é de pastoreio de coração. Sim. E aí, quando não acontece, muitas vezes você vai se ver em diálogos prolongados, você vai se ver em situações em que você está sendo questionado em relação às suas intenções, Isso mesmo. dependendo da idade dos filhos. Então, dizer não também requer uma abertura para esse caminhar, para ouvir a voz do coração da criança, Sim. entender quais são as dores. Sim. E muitas vezes é mais fácil você
falar o sim ali imediatamente, Sim. porque você ficou como herói, né? Sim, Você é o herói, temporariamente. imediatamente está tudo ótimo, mas depois você que está aí, né, vai cuidar lá Exatamente. dos problemas sistêmicos da família que estão sendo gerados por causa de um não imediato, não é isso? E esse heroísmo que o sim nos traz, ele é temporário. Porque à medida que os seus filhos crescem, que os nossos filhos crescem, a falta do não e a falta dos limites, até os pequenos, vão sendo entendidos, às vezes de forma até não conscientes por eles, como uma falta de amor. Uma falta de uma negligência, né? Não é falta de negligência, uma falta de amor, uma negligência Sim. no amor. E aí a gente tem filhos adultos, e não raro isso, gente, jovens adultos no consultório, com muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, sabe? E muitas vezes ligadas a essa falta de investimento dos pais, investimento de tempo, sabe? Investimento de conversa, investimento de troca de vida, de pastoreio mesmo, né? Que levam esses meninos e meninas, esses jovens para o consultório com um nível enorme de indefinição sobre identidade, sobre vida profissional, sobre rumos para a vida, né? Jovens de 24, 25, 26 anos com dificuldade de amadurecer, né? Porque isso não foi forjado, isso não foi trabalhado nas etapas da vida que deveriam ser trabalhadas. E aí o problema é que os pais, né, contemporâneos, com muitas demandas, acabam achando um pouco mais cômodo transferir esse trabalho para um profissional, para um psicólogo. Terceirizar. Exatamente, exatamente. A gente vê isso acontecer. Nessa dinâmica, você não acha que o desejo de ser amado também é uma dificuldade? Sim, é o tal negócio, né? O herói, né? Eu fiquei herói, eu disse sim. Tem muito a ver com o nosso desejo de afeto, né? Muitos pais têm dificuldade em dizer não para os seus filhos, porque têm medo de perder o afeto e o amor de seus filhos. São pais inseguros, né? Que provavelmente cresceram num ambiente de insegurança, de abandono, né? Insegurança familiar, né? Nunca tiveram a certeza do amor de seus pais, né? E têm medo de perder qualquer forma de afeto e qualquer forma de amor. Geralmente esses pais são pais que manifestam esse tipo de comportamento não só na educação dos seus filhos, né? Às vezes vai ser um cônjuge codependente emocionalmente do outro cônjuge, né? E aí eles transferem isso para a educação dos seus filhos. O medo de perder o afeto, o medo de perder a admiração dos seus filhos, né? E aí a gente precisa lembrar que como pais e mães, nós temos uma responsabilidade enorme, intransferível. O que nós fazemos, ninguém pode fazer por nós, né? Amigos, nossos filhos podem ter outros, né? Ídolos, nossos filhos podem ter outros. Agora, pai e mãe, não. Eles só têm pai e a mãe. E se a gente negligencia isso, isso causa realmente problemas para a vida futura, presente e futura. Então, esse medo da perda do afeto, ele é um medo que existe em muitos pais e que dá um sinal muito grande de que esse pai precisa trabalhar, né, a sua forma de amor, a sua forma de se sentir amado, né, e entender que o seu filho se sente muito amado quando você diz o não com sabedoria. Eu me lembro agora a passagem das Escrituras que diz que quando os pais, eles afastam a possibilidade da disciplina, e aqui a gente está falando a questão dos limites, de dizer não, é uma declaração de ódio. E isso é chocante. Porque a gente fala assim, nossa, você não põe limite aos seus filhos, você odeia o seu filho. As Escrituras tratam desse jeito. Mas, na verdade, é. É verdade. A verdade é. E por mais chocante que isso seja, isso traz à tona essa necessidade da gente passar a entender o não como um ato de amor. Sim, sim. Às vezes lá em casa, quando eu vou aplicar o não, eu tenho um filho de 13 anos e eu tenho um filho de 5 anos, né? Em fases diferentes da vida, né? E a aplicação do não ali também é diferente, né? Às vezes o não é muito difícil mesmo, para eles e para mim, né? Para mim e para o meu marido. E a gente conversa, a gente explica, a gente argumenta, né? E quando não é tão difícil assim, eu sempre lembro eles, filhos, tanto pequeno quanto grande,
tanto de 5 quanto de 13. Eu sempre lembro, olha, e vocês se lembram que o papel que o papai do céu deu para a mamãe e para o papai é de proteger vocês? Hoje, né? Esses dias meu filho de 13 anos me disse para mim assim que já sabia tudo da vida, que já conhecia tudo, que já tinha visto de tudo nesse mundo, né? Mas esse é esse o coração do adolescente, né? Adolescente Sabe tudo. sabe tudo, Sabe né? tudo. Eu ri, enfim, e a gente brincou muito com isso, sem desmerecê-lo, é claro, né? Mas entendendo aí como um sinal claro da adolescência. E aí a gente diz, olha, papai e mamãe já viveu um tempo a mais, né? E a gente entende que a nossa missão aqui é proteger vocês, mesmo que isso, na hora, represente que vocês fiquem um pouco tristes. Mas a gente não vai abrir mão, né? A gente precisa manter essa regra, esse não, essa restrição, mesmo que com tristeza agora. Mas a gente está cumprindo o nosso papel aqui, filho, e disso a gente não vai abrir mão, sabe? Isso às vezes encerra as conversas difíceis, não que eles concordem, mas assenta mais no coração deles, né? Eles conseguem entender um propósito mais elevado no não. Isso.